Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Sente-se, por favor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço, diga comigo, conheço as suas obras. Diga: o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Observe que Apocalipse 2,19 mostra Deus falando: eu conheço as suas obras. É a carta a uma igreja, destinada ao anjo de uma igreja, consequentemente aquela igreja. Então eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E inclusive fica a pergunta aí: você faz mais agora do que no princípio, ou você faz muito menos agora do que no princípio? Você é mais comprometido agora do que no princípio, ou você já foi muito mais comprometido do que é hoje? Fica essa análise para cada um. Então, as boas qualidades, as boas atitudes, o Senhor está vendo, Ele está observando. Porém, Ele também passa, por favor. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo, diga comigo, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Você vê que Deus dá tempo para as mudanças, Deus dá tempo para o arrependimento, para que seja, porque às vezes, olha o que acontece, nós temos qualidades, as suas boas qualidades, Deus vê, porque às vezes existem pessoas que elas dizem assim: não, mas eu sou uma pessoa boa de coração, eu sou uma pessoa que eu faço isso, que eu faço aquilo. Tá, perfeito, o Senhor está vendo, Ele sabe das suas boas obras, Ele sabe dos teus sentimentos nobres, Ele sabe. Porém, isso, como está aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, nós falamos muito recentemente sobre a graça, né? A graça de Deus não é a aceitação aos erros. A graça de Deus é a capacitação para vencer o pecado, para vencer os erros. É diferente. A graça não é aceitação, não é tolerância, porque aí a tolerância entra na misericórdia, na benignidade, como aqui, ó, dei tempo. A graça de Deus não é aceitação. A misericórdia de Deus, eu estou orando, mas Deus sabe. Não, Ele dá tempo. Mas chega um momento, olha a palavra, dei tempo. Mas chega um momento que o tempo termina. O tempo termina. A gente sabe disso. Que chega um momento que, inclusive quando a gente está fazendo, está errando, o Espírito mesmo se comunica com a gente e sabe, isso vai terminar. Vai chegar um momento que não tem mais para onde correr, porque Deus não vai compactuar. Então, a graça do Senhor é o poder, a capacitação para vencer, para fazer aquilo que o Senhor nos ensina.
é a vencer o pecado, a vencer a carne, a vencer as obras da carne. Eu tenho qualidades? Tenho. Você tem qualidades? Tem. Mas não é porque nós temos qualidades que justifica os erros, vai justificar outras atitudes que Deus condena, que Deus abomina. A tolerância, você vê que a palavra começa ali, ó, volta o versículo anterior. A palavra é: no entanto, tenho contra você, você tolera. Tem coisas que você tolera aí. Eu tenho visto boas obras, mas tem coisas que você ainda tolera, que você ainda permite, que você ainda aceita. Amém? Eu não posso ter tolerância com aquilo que Deus não tem tolerância. Eu tenho que ser intolerante com aquilo que eu sei que Deus será intolerante. Porque muitas pessoas, elas acabam perdendo a sua fé, e a grande maioria nos últimos tempos perderia, quero avisá-lo disso, a grande maioria perderiam, justamente por esse princípio da reunião. Porque as pessoas se acostumam a parecer, mas não ser. Parecem viver uma fé, parecem ser de Deus, parecem ter comunhão com Deus, parecem ser santos, mas não são. E esse é o problema. Porque aí nós olhamos simplesmente para algumas boas obras que nós praticamos, e é como se aquelas boas obras justificassem tudo. Então Deus tem que fazer tudo na minha vida, porque eu faço isso. Mas vem cá, e aquilo que você tolera? A gente não pode ignorar isso. Amém, pessoal? Essas não são minhas palavras, você está lendo comigo. E se você tem uma Bíblia e está acompanhando aí, pode mudar uma palavra, o sentido é o mesmo. Pode mudar pode ter uma palavra aí que está diferente na sua tradução, mas o sentido é o mesmo. Então, eu preciso estar atento àquilo que eu não posso tolerar, porque Deus não vai tolerar. Atitudes que Deus não vai tolerar. Eu preciso ser uma só pessoa. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser honesto. As minhas palavras, eu tenho que trabalhar com palavras do sim, sim, não, não, não é, não é. Eu não posso compactuar com coisas, porque aqui você vê que Deus estava cobrando do anjo a tolerância com coisas que não podia ser tolerado. Então quer dizer, você está tolerando isso, você está aceitando, está permitindo isso, eu estou cobrando de você. Com ela eu já dei tempo. Está vendo o compactuar também? Ah, bispo, eu não compactuo, mas também a gente não faz nada. Está ali, está fazendo e está junto, de alguma forma. E eu preciso, porque Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder da palavra e sei que a palavra vai se cumprir na minha vida. A palavra de uma forma ou de outra, porque hoje parece assim, se eu não posso ficar 100% com a palavra, eu tenho que criar uma maneira, porque é como nós falamos tanto no decorrer dessa semana, né? Olha, Moisés é morto, e agora é com você. Eu estarei com você como eu estive com Moisés. Olha, presta atenção nos detalhes. Eu estarei com você como eu estive com Moisés. Eu não te deixarei e não te desampararei. Mas diga comigo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, sabe por quê? Porque você vai precisar de força para fazer o que é certo. Você vai precisar de força para encarar o que precisa ser encarado. Você, muitas vezes, em muitas ocasiões,
vai vir situações que você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de fazer de outra maneira, você vai temer, viu? Seja corajoso. Vai vir situações que se você ficar com a minha vontade, com a minha direção, você vai ter tudo para temer, mas não tema. Tome cuidado para caminhar de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Diga comigo: dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe por quê? Vai ter situações que você vai ter vontade, vai vir aquela guerra para você se desviar para a direita, não se desvie. Vai ter aquela guerra para você fugir e se desviar para a esquerda, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque na direita eu não vou com você, na esquerda eu não vou com você, eu estou com você no caminho reto. Foi os conselhos para ele. Foi os conselhos. Olha, eu não te mandei seja forte, forte e, diga comigo, muito corajoso. Sabe por quê? Você vai ter que ser corajoso para confrontar pessoas, você vai ter que ser corajoso para confrontar quem está do seu lado, o povo que você vai liderar, porque muita gente vai se desviar e você vai ter que se manter firme. Como chegou o momento que ele disse assim: ó, meus filhos, eu não quero saber a quem vocês vão seguir, a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele teve um momento que ele teve que ser forte. Vocês querem seguir os deuses dessa terra? Vai vocês então, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos seguir ao Senhor. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Não aparta da tua boca. Medita nele dia e noite. Sabe por quê? Faça das minhas palavras as tuas palavras, porque você vai ser tentado a falar as palavras que a maioria está falando, você vai ser tentado a falar as palavras do mundo, o vocabulário do mundo, você vai ser tentado a estar continuamente meditando em situações que só vai trazer destruição à sua vida, meditando em problemas, meditando em situações que só vai te prejudicar. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu, esforça-te, seja forte e corajoso. 3 vezes, não estou repetindo não. Josué 1, pega lá, medita depois de você. Josué 1. Você vai ter tudo. Ele disse assim: não se apavore e não desanime. Sabe por quê? Você vai enfrentar situações que vai ter tudo para te deixar apavorado, mas não se apavore. Você vai enfrentar situações que vai ter tudo para desanimá-lo, mas não desanime, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que você andar. Amém? Então não tem facilidade nisso, não tem facilidade. E essa batalha nós enfrentamos continuamente, essa guerra, esse conflito nós enfrentamos continuamente. E se não estivermos, e aí como é que Deus vai me honrar? Se a qualquer situação eu estou desviando para a direita, a qualquer situação eu estou desviando para a esquerda, eu falo mais a língua do mundo do que a língua de Deus, eu vivo apavorado, a palavra que não sai da minha boca e diz assim: eu estou desanimado. Como? É a palavra que vive saindo da boca de muitos. Eu estou desanimado, eu estou desanimado, eu estou desanimado. Escuta, deixa eu dizer uma coisa a você: não queira pular processos não. Se você quer coisas maiores, você vai ter que se fortalecer, se não se conforme na medida que você está, porque se você não passa nos testes, nos pequenos testes de hoje, você não vai passar nos maiores amanhã. Porque cada nível que você atinge, cada desafio que você chega, cada medida que você atinge, os desafios são maiores. Quem falou para você que é mar de rosas? Se a gente não suporta num desafio num nível aqui embaixo, nós vamos suportar num nível lá em cima? Aonde a pressão será maior, aonde a guerra será maior, aonde a perseguição será maior, aonde eu terei muito mais a perder. Hoje muita gente não tem muito a perder, mas amanhã, se crescer, vai ter muito mais a perder. E se não aprendeu a vencer hoje, se não aprendeu nessa medida, vai conseguir numa medida superior?
Se eu não consigo vencer as minhas guerras internas hoje, eu vou vencer quando elas forem maiores? Se eu não consigo ser honesto, verdadeiro hoje, eu vou ser amanhã? Então meu tombo vai ser muito maior amanhã, porque eu não tenho base, eu não formei uma boa estrutura. Nós precisamos pensar nisso. Você está achando que você é perseguido agora? Você não é perseguido nada. A partir do momento que, se eu perguntasse qual que é o teu sonho, fecha os seus olhos, visualiza. Quando você visualizar esse sonho, para chegar lá não é fácil, e para permanecer lá, é muito pior, muito mais difícil. Será muito mais difícil, porque aí você tem o que perder. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Então você não pode querer pular etapas e desprezar os momentos. Cada nível que você está, cada luta que você passa agora, cada processo que você passa agora, é uma preparação, é uma estruturação para coisas maiores. Pode prestar atenção que na vida é assim. Você começa os seus desafios, quando você é mais jovem, eles são bem menores. Conforme você vai crescendo, conforme você constitui família, conforme você se torna dono do seu próprio negócio, você dá emprego, você lida com mais gente, você vai criando notoriedade, tudo vai aumentando. Tudo vai aumentando. Tudo, os problemas são maiores. As guerras que você vai enfrentar são maiores. E se você não tem uma boa base, você vai fracassar. Depois chegar lá em cima, vai fracassar, se chegar. E eu estou falando agora, passa por favor. Travou? Coloca 2 computadores aí da próxima vez, então. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Diga comigo, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Quem disse que a fé vem de graça? Quem diz? Você sabe como é que você cresce na fé? E não só cresce, né? Quero deixar uma palavra importante aqui. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus, correto? Sim ou não? Salvos pela fé em Cristo, perfeito? Todo mundo é salvo pela fé em Cristo. Porém, tem um detalhe importante que eu quero fazer essa observação. Salvação e galardão não são a mesma coisa. Salvação, tem gente que possivelmente até será salvo, como a Bíblia ensina, e daqui a pouco eu vou ler, vai passar por um fio, mas vai ser salvo. Mas tem gente que não terá recompensa alguma, porque o que nós estamos, como estamos conduzindo a nossa vida aqui hoje, como estamos conduzindo a nossa vida, as nossas obras aqui hoje, determinam não só a nossa salvação, como o nosso galardão, a nossa recompensa. O bispo, haverá diferença nos céus? De recompensa, sim. De galardão, sim. Haverá uma diferença grande. Não será a mesma coisa? Não, não será. Existem pessoas que serão salvas, maravilhoso, mas qual a recompensa vai receber lá? Talvez nenhuma. E outros vão receber recompensas gigantescas pelas suas obras, pela sua entrega, pela sua doação,
pelo que viveu pelo Evangelho. Perfeitamente correto. Tem gente sendo morto por Jesus. Um cara que foi morto por Jesus, por falar do amor de Jesus, por trabalhar pelas almas, seria justo ele receber a mesma recompensa que alguém que nunca sentou no banco da igreja e só ouviu a palavra, teve fé para ser salvo, e o outro deu a vida dele? Não seria. Concorda comigo? Sim ou não? Ele deu a vida dele, a família dele. Tem gente sendo morta por aí, perseguido por aí. É o que eu dizia essa semana, nós temos total liberdade. Nesse momento, certamente, em algum canto do mundo aí, tem gente escondido, participando de uma reunião, não como esta, semelhante a esta, mas escondido, porque não pode ser pública. Hoje nós estamos com as portas da igreja abertas, você vem com a sua Bíblia na mão, você pode andar. Tem gente aí que a Bíblia, se estiver na mão dele, ele está morto. Ele está morto. E hoje nós temos total liberdade. E não, às vezes, desprezamos tudo isso. Batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimulando no meio de vocês. Dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. É o que eu acabei de falar, né? Não confunda nunca a graça com aprovação. Viu? Como naquela época já tinha gente tentando transformar a graça no Senhor em aceitação. Não, pode pecar, pode praticar uma série de coisas aí que não tem problema, nós estamos no tempo da graça. Não, a graça é a plenitude, é o poder, é o favor imerecido de Deus sobre nós, inclusive para vencer, para fazer o que Ele aprova. E nosso único, negam Jesus Cristo, nosso único soberano e salvador. O propósito, Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais, diga comigo, como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não seja como criança. Inclusive eu sempre falo sobre isso, cuidado, tá? Eu tenho, na última semana eu falei muito sobre a prática da fé, né? Nós recebemos a palavra, você recebe o alimento. O que acontece com uma pessoa que come, mas não se exercita? Ele fica gordo, obeso. Ele vai ficar obeso. E a obesidade vai comprometer a sua saúde. Todo o alimento que você recebe é para produzir saúde, gerar saúde, força, energia, e gastada da maneira correta. Todo o alimento que eu recebo espiritualmente, eu tenho que exercitar a minha fé. Porque se eu não exercito a minha fé, eu só como, vou virando obeso e não vira nada na minha vida. Não traz resultado nenhum na minha vida. Porque eu só como, mas não exercito. Só como, mas não coloco em prática. Eu só como, mas não coloco absolutamente nada em prática. Eu não exercito a minha fé. E aí? Eu preciso estar atento a isso, porque pense comigo, se a Bíblia diz, cuidado, né? Não sejamos mais como crianças. Não seja menino, porque menino eu não posso fazer coisas, confiar coisas grandes nas mãos de meninos. Não seja mais como menino, porque se você quer coisas de gente grande, então tem que ter fé de gente grande. Se você quer que Deus confie nas suas mãos coisas de gente grande, então você tem que ter fé de gente grande, postura e atitude de gente grande. Amém? Então se coloca no lugar de Deus.
Se coloca no lugar de Deus. Aqui tem muito pai e muita mãe. Veja o seu filho se ele tem maturidade para algumas coisas. Veja se dá para fazer algumas coisas. Você vê, você olha e fala nitidamente, não tem como. Não tem maturidade, não tem preparação. Inclusive, se eu confiar, o ladrão vai roubar. O ladrão veio senão roubar, matar e destruir. A Bíblia fala de quem? Do diabo. O diabo vai tomar, vai levar. Se eu quero coisa de gente grande, eu tenho que me preparar e viver uma fé, praticar uma fé, não de criança, mas de homem, de adulto, de maduro na fé. Porque lembre-se sempre, viu? O grande erro dos cristãos é pensarem que a única preparação que você precisa é a preparação, é acompanhar tudo que acontece lá fora, está antenado, ligado, atualizado. Vou dizer a você uma coisa: é importante a gente estar atualizado em muitas coisas, mas o que faz a diferença na sua vida é a bênção, é o favor, é a graça de Deus sobre a tua vida. Se ela não tiver, para onde você for, você pode ser o cara que está assim, explodindo em conhecimento, em habilidade e coisa, não vai dar em nada. Porque se a bênção do Senhor não estiver, se o Espírito do Senhor não estiver com você, se o Senhor não estiver como a tua sombra, a tua direita, como a Bíblia diz, ó, a minha sombra está comigo, está me acompanhando aqui, ó. Se ela não tiver, você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Vai, daqui a pouco está caindo. Constrói, parece que agora vai viver algo real, está desmoronando. E isso é o reflexo do que está dentro. Coloque isso dentro de você. Eu não vou viver uma farsa, eu não vou viver um casamento, uma fé, ponto de partida, uma fé do que parece, mas não é. Parece que eu tenho fé, mas não tenho. Parece que eu sou santo, mas não sou. Parece que eu tenho comunhão, mas não tenho. Tudo na minha vida parece, mas não é. Eu pareço ser honesto, mas não sou. Eu pareço ser verdadeiro, mas não sou. Eu tenho que ser. Se eu quero uma vida diferente, uma vida com Deus, e eu quero uma vida abençoada aqui, e ainda pensando na minha salvação, eu quero não só a minha salvação, eu quero galardão, eu quero recompensa. Então eu tenho que pensar nisso agora. E levar isso, tratar isso com muita seriedade, porque nós estamos terminando mais um ano. Quantas pessoas aqui eu perguntasse como foi seus últimos anos? Como foram seus últimos anos? E nós não podemos mais perder tempo. É o que eu sempre falo, um ano é muito tempo, gente. Um ano para ser perdido é muito tempo. E esse ano passa e não volta. E a gente pode estar em um ano atrás do outro em construções, e não em reparações. Porque não adianta eu construir, daqui a pouco eu estou demolindo, construindo e demolindo, construindo e demolindo. E é igual quando você começa uma construção. Quem já construiu uma casa? Quem já construiu? Quem já trabalhou em construção? De repente você começa com um projeto todo bagunçado, tudo errado. Aí você começa aquela construção, você chega à conclusão, está errado, quebra. Depois, sem planejamento, começa de novo, quebra. Daqui a pouco, quebra. Daqui a pouco, quebra. Tem um negócio começado lá, iniciado, nunca termina. Nunca, aí acaba nunca desfrutando do negócio. Até daqui a pouco acabar os recursos. Pode passar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus, ele cresceu. Ele cresceu diante dos homens e cresceu diante de Deus. Jesus cresceu porque ele nasceu como todo mundo, ele veio como homem. Depois ele cresceu em graça.
ele cresceu em unção, ele cresceu em poder, diante dos homens e diante de Deus. Olha a frase que está aqui, olha a palavra, diga comigo: cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Se você, é como eu sempre digo, né? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Se você nasce, mas não cresce, tem um problema aí. Porque quem nasce tem que crescer, não tem? Se você nasce, mas não cresce, tem uma doença aí. Tem uma doença. Porque quem nasce tem que crescer. E se não crescer, tem um problema sério. E se a orientação, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Porque a maior frustração das pessoas é pela falta de crescimento. Porque quando não se cresce por dentro, não se cresce por fora. Eu tenho como princípio, eu sempre oriento as pessoas às vezes me apresentam uma série de problemas e possível, quando ela procura o médico vai dar aquilo que ele estudou, e para mim, muitas das coisas, infelizmente, não tenho o que falar, fala que é aquilo. O maior problema das pessoas são as frustrações internas. Se nós não crescemos internamente, nós vamos entrar em conflito conosco, porque nossa vida está estagnada. Nós estamos estagnados, nós não fazemos o que queremos, nós não evoluímos, nós não crescemos. Consequentemente, quando não crescemos, nada vai bem na nossa vida. Você não consegue realizar coisas novas. Nós precisamos estar em evolução, nós precisamos estar realizando coisas novas, nós precisamos estar crescendo como ser humano, nós precisamos estar crescendo em sentimentos, nós precisamos estar crescendo em obras, crescendo como pai, como mãe, como filho, como próximo, crescendo como cristão, tendo experiências novas com Deus, na comunhão com Deus. Não é, quando eu falo experiências novas com Deus, não é simplesmente porque você comprou mais um carro, comprou mais uma casa, não, experiências novas com Deus, aquela sede de Deus, aquele calafrio na barriga de vontade de buscar a Deus, de estar na presença. Às vezes não é pedir nada, falar nada, é falar assim: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu não sou nada sem o Senhor. Quando nós crescemos internamente e crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, crescemos em Cristo. Nós devemos crescer em Cristo. Quando você cresce em Cristo, você tem direção, você tem visão, você tem sabedoria, você tem bom discernimento, você tem um discernimento bem aguçado, sentidos bem aguçados. Opa, isso não edifica Deus, isso não edifica, isso não glorifica, isso não dá bom testemunho. A gente está com isso bem aflorado. Não vou fazer, não vou falar porque não acrescenta, não edifica, não traz benefício nenhum. Nós estamos crescendo em Cristo. Você tem bom discernimento. Amém? Amém, gente? Sabe por quê? É importante que a gente leve a sério tudo isso. Porque às vezes hoje vai passando, e chega lá na frente, quando a gente precisaria descansar, a gente está colhendo. Como era para estar desfrutando, a gente está colhendo o que não gostaria de estar colhendo. Então a gente tem que pensar nisso agora. Tem que pensar agora, no bom plantio, para chegar lá na frente e estar com boas colheitas e não com péssimas colheitas. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Diga comigo: não se deixe enganar. Há momentos que o texto diz: não se deixe enganar e não se engane. Não se engane e não se deixe enganar. Porque às vezes tem as pessoas que se deixam enganar e tem as pessoas que se enganam também. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Pesado, hein, bispo? Vixe, bispo, então zangou. Zangou. Bispo, a hora que passar na peneira, então não vai passar quase ninguém. Verdade. Muitos são os chamados e poucos os. É isso que eu preciso pensar. É isso que eu preciso pensar. E para mim não interessa aquela colocação assim: ah, mas hoje é normal. Tá bom, aí é a fé de cada um. Fique à vontade. Eu dizia essa semana que a gente vai vendo as coisas acontecendo por aí. Ninguém responde pela minha fé, ninguém responde pela minha fé e ninguém responde pela sua. Só você responde pela sua fé. Só você. E você não responde pela minha. Eu ainda estava dizendo que eu recebi um vídeo essa semana de uma mensagem do pastor que praticou o suicídio. Eu sinto pela alma dele e pelas almas que ele derrubou. O que ele falou procede, porque igreja realmente não é uma coisa fácil. Igreja é realmente bastante difícil, porque as pessoas são ingratas, as pessoas são fermentadoras, as pessoas cobram demais. O pastor, ele pode cometer todos os erros do mundo, ele pode ficar, a vida dele, a vida do pastor não pode ter a família do pastor não pode ter uma vírgula, mas não importa, essa cobrança toda é nossa, é individual e enfim. Mas não quero entrar nesse detalhe, quero entrar no detalhe o seguinte, que observe que as pessoas, elas podem pregar o Evangelho, falar do Evangelho e não viver o Evangelho, porque quem vive o Evangelho sabe que um suicida não herda o reino dos céus, e quem vive o Evangelho olharia para Moisés, que houve um momento que olhou e disse assim para o Senhor: que fiz eu para merecer para o Senhor imputar o pecado de todo esse povo sobre mim? Tanto que o povo deu trabalho para ele. Olharia para Paulo, que foi apedrejado, espancado, chicoteado, uma série de coisas, e nunca cometeu essa loucura, mas buscou a graça, buscou em Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes, se a gente ficar olhando para a fé do outro, a sua vai cair, você cai. Tem que responder pela sua, simplesmente pela sua. É o que ele disse, né? A igreja não cuida do pastor. Ninguém disse que a igreja ia cuidar de pastor. Nós somos pastores, nós pastoreamos, nós cuidamos, nós exortamos, nós disciplinamos. Como o Senhor, a sua vara e o seu cajado me consola. Vara é para correção. De vez em quando eu não pego minha vara aqui? Sim ou não? Eu pego minha vara e faço a correção. Preciso fazer. De vez em quando eu tenho que pegar meu cajado, pegar no pescocinho da ovelha e fazer assim: vem cá, é aqui, ó. Ô menina, né? Porque você está distraindo, ela já está aqui. Menina, volta para cá, e não tem nada, o predador te pega aí sozinha, não é? Então, nós somos, vem lá toda a mensagem, eu vi a mensagem, sinto que realmente o que ele fala é uma guerra, e se você não viver a palavra, você entra naquilo mesmo. Mas as pessoas também, nós precisamos entender isso. Por isso que eu sempre ensino para vocês que as pessoas não seguem pessoas mais fracas do que elas seguem pessoas mais fortes. Então, a verdade é que Deus levanta pessoas para liderar, pessoas para pastorear. E aí, a ovelha, se você não for ovelha desse aprisco, você não vai ouvir a voz do seu pastor. Se você for ovelha desse aprisco, você vai ouvir a voz do pastor. Se você não for, você não vai ouvir. E se você não me ouve,
se você não ouve a voz desse pastor, aí é um problema teu. Mas se você, e você também não é. Quando a pessoa não ouve, é porque ele não era ovelha do aprisco. Porque quando ela é ovelha desse aprisco, ela ouve a voz do pastor, e o que é bom para ela. Então, existem muitas pessoas que no momento da pressão, por parecer que está vivendo, mas não está vivendo, faz a escolha errada. Desvia para a direita, desvia para a esquerda, faz escolhas que não deveria ser feita. E é na pressão que vem à tona o que está dentro. É na pressão que a gente descobre que tipo de fé nós vivemos, como reagimos. É quando vem realmente a pressão. A gente pode bater no peito, falar que tem fé, a gente pode bater no peito, falar, rosnar grosso, mas a hora que chega a pressão, a hora que chega o momento de usar essa fé, é que vai vir à tona quem realmente nós somos. Passa. Você viu aqui, né? Por que eu introduzi isso? Falei de um grupo de pessoas aqui, acabei de falar do pastor que certamente perdeu a salvação. Tá feio, hein, bispo? Tá, ué. Tá. E diz que biblicamente vai piorar. Biblicamente vai piorar. Vai ficar pior ainda. Por isso que, foco. Olhos para Jesus, olhos no altar. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E este é o amor, que andemos, diga comigo, em obediência aos seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, diga comigo, esse é o que me ama. Não adianta a gente bater no peito e falar que ama a Deus, se a gente não obedece. Aliás, o versículo, lá em João, diz que nós somos mentirosos, porque nós falamos, mas não praticamos. Quem obedece o Senhor é quem Ele ama. Nós obedecemos por amor. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos negando, nos enganando, e não há verdade em nós. Pode passar. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará, diga comigo, a luz o que está oculto nas trevas. Diga, e manifestará, diga comigo, as intenções do coração. Aqui está um ponto seríssimo. Aqui está um ponto seríssimo. Ele trará à luz o que está em oculto, o que ninguém sabe, ele vai trazer. O que não foi revelado, será revelado. E mais, ele manifestará as intenções do coração. E aqui nós poderíamos resumir tudo que foi falado, porque quando uma pessoa, ele só tem a intenção de mostrar para os outros, e não realmente viver, ele até faz coisas certas, com as motivações erradas, e muitas pessoas até estão fazendo o que parece ser certo, mas pela motivação errada, e pela motivação você vai ser julgado, pelas intenções do coração. Por isso que é um desperdício gigantesco a gente estar na igreja e não levar a sério, porque esse tempo que você está aí na igreja, é um tempo para você aprender coisas importantes e moldar o seu caráter, moldar a sua natureza, moldar a sua personalidade, moldar o seu interior ao de Cristo, e se tornar uma pessoa altamente abençoada, bem-sucedida, honrada. Deus dando condições a Deus de te honrando cada vez mais. Às vezes a gente ouve, participa de uma reunião, a palavra entra, a palavra vem, mas a palavra não entra, e fica tudo a mesma coisa. E aí no final de tudo isso, eu me fiz
insensato. Por quê? Porque eu preciso vigiar no que está acontecendo dentro de mim. Quais são as intenções? Quais são as minhas motivações? O que está por trás dessa atitude que eu estou praticando? É a motivação certa? É as intenções certas? Porque se não for as intenções e as motivações corretas, vai vir à luz. E ela, nessa ocasião, diga comigo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Intenções e motivações. Intenções e motivações. Tem coisas que estão ocultas que vai ser trazido à tona, que ninguém sabe, e tem coisas que não foram praticadas, foram intenções. Tem coisas que está dentro. Pense nisso, porque isso nos faz estar o tempo todo atento, vigiando internamente. Opa, eu estou fazendo isso, mas por que estou fazendo? Eu vou fazer isso, mas por quê? É com a intenção certa e com a motivação certa? Ou só para os outros ver? É com a intenção certa, com a motivação certa? Ou é só para que as pessoas olhem para mim e vejam e acredite que eu sou uma coisa que eu não sou? Porque o meu interior diz que eu não sou. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque a gente pode fazer um monte de coisa bacana, mas só para mostrar para os outros que a gente é bacana, que a gente é bonzinho, especial, amoroso, carinhoso, misericordioso. Mas, e a intenção? Qual era? Aí eu perdi tudo, porque eu fiz, mas não foi com a intenção certa. Perdi meu tempo, perdi minhas obras. Foi só para os homens verem e ser aprovado pelos homens. Se alguém constrói, essa palavra eu quero que você preste bastante atenção, porque não vou muito além dela não. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Diga comigo, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Cuidado, porque inclusive é nessa parte aqui que eu disse que muitos vai passar por um fio. Se a gente der sequência na leitura, você vai ver essa palavra, vai passar por um fio, por um trilho. Se as obras que nós temos feito, se o material que nós temos usado nas nossas obras, volta por favor, não for um daqueles primeiros ali, 1, 2, 3, 4 de preferência, o primeiro, o resto tudo não suporta o fogo. Joga no fogo obras de madeira, o que faz? Queima e alimenta o fogo ainda. O feno ou a palha, joga no fogo, sumiu. Mas as de ouro não. Inclusive dizem que o ouro, né, quanto mais fogo, mais puro, né? Mais qualidade. Quanto mais fogo nele, mais puro, mais qualidade. Nós precisamos estar atentos que tipo de fé nós temos vivido, que tipo de obras nós temos praticado, porque todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E quando elas passarem pelo fogo, o que será que vai permanecer? O que será que vai permanecer? O que será que vai ficar? E se vai ficar?
Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Por isso nós não podemos fazer por fazer. São materiais nobres, sentimentos nobres, atitudes nobres, ou é só palha? Ou só empolgação? Simplesmente empolgação. Inclusive, nós precisamos estar muito atentos, gente. Você já prestou atenção que tem gente, há pessoas, que elas sempre têm uma opinião para tudo? Já prestou atenção nisso ou não? Sempre tem uma opinião para tudo, ela sempre é crítica em tudo, sempre tem uma observação para tudo. Muitas vezes ela não faz nada, mas ela critica tudo, opina em tudo. Às vezes a pessoa, é isso que nós precisamos estar atentos. Às vezes a gente sabe falar, porque isso está errado, porque a atitude dele, ai nossa, mas que coisa, né? E a pessoa deveria estar olhando, primeiro, algumas coisas importantes que nós precisamos, né? Começamos pelas intenções, motivações, com o que estamos fazendo, sempre sermos, diga comigo, levantadores, e não aqueles que derrubam. Sempre carregarmos conosco, como pregamos há um tempo atrás, tenha sempre, que todo mundo carrega, né, consigo, né, um galão de água e um de gasolina. Quando chega uma situação, o que você faz? Você joga o galão de água e esfria, ou você manda a gasolina? O que você carrega sempre com você? Um galão de água ou de gasolina? Eu vou te aconselhar, carregue sempre um galão de água para esse tipo de situação. Usa a gasolina para combustível, né? Para acelerar o prazo, para ir longe, para fazer as coisas. Mas para esse tipo de situação, tenha sempre um galão de água. Ao invés de botar fogo nas coisas e botar mais fogo ainda, incendiar, joga água, tira o peso, põe leveza, tira a fermentação, não fala, não toca, em quem quer que seja, não pesa a cruz de ninguém, não pesa, porque tem um detalhe, tá? Eu citei o testemunho do pastor aqui, né? Sim ou não? Sim ou não? Não justifica o que ele fez, mas cada uma das pessoas que fez ele chorar, está frita. Elas estão fritas, porque tem um versículo para elas também, que não faça os vossos pastores chorarem, que isso não vai ser bom para vocês. Não faça. Ai, ele não justifica a escolha dele, mas as pessoas que estavam lá fazendo tititi, fermentação e papapá, e aquela entrega, rebelião, cada uma delas se preparem, porque então a gente pode até fazer, pode tocar, pode falar, mas ninguém vai te impedir, mas ai, porque vai gemer. Então é muito melhor a gente carregar conosco continuamente um galão de água, sempre. A hora que o fogo começar, não, vamos apaziguar, vamos esfriar isso aí, né? Não precisa ser assim, não tem que ser assim, vamos caminhar na paz, e esse galão de água tem que estar com você o tempo todo, tem que estar com você na igreja, tem que estar com você na sua casa, tem que estar com você no seu trabalho. Esse galão de água é igual quando você tinha, como acontecia comigo, quando você tinha um carro velho, quando você tinha um carro que fervia o radiador,
e você já tinha aquele galãozinho para jogar água no radiador, né? Porque secava a água do radiador. Quem tinha esse carro? Por favor, levanta a mão. Levanta bem alto, por favor. Levanta bem alto. Oh, meu Deus, está me dando discernimento, hein? Eu tinha um carro que, meu Jesus, parecia que tinha chamado o bombeiro, mas tinha lá sempre uns 2 galãozinhos de PET, né? Na verdade tinha 4, os 2 de água e 2 de gasolina. Vida desgraçada essa, né? O diabo faz umas coisas com a gente, você já se prepara para o pior, você anda precavido para o pior, você carrega até as 4 garrafas PET atrás do banco, não é? Não é? Você carrega lá atrás, porque você sabe que a qualquer momento você vai ficar na rua. Vamos lá. Se o que alguém construiu permanecer, diga comigo, então, preste atenção nas obras, preste atenção no material que você está usando na construção da tua vida, viu? E da tua fé. Preste muita atenção, porque quando as suas obras passar, de repente não tem nada, não fica nada, não sobra nada. E aí, que recompensa você terá? Porque as obras têm que permanecer. Aquilo que nós estamos construindo tem que permanecer. Senão não tenho recompensa alguma daquilo que eu fiz. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ó, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Tem outra tradução que diz por um fio. Deve ter outras aí. Se você acompanhar na sua Bíblia, tem parecido com isso. Vai ser salvo, mas como aquele que escapa através, já passou, mas passou triscando. Se vocês não sabem que de todos, 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Isso é muito forte, né? Porque nós estamos como numa grande maratona. Muita gente corre, muita gente. Nós somos como um atleta, Se eu der sequência aqui, coloca o 25, por favor. Um atleta, todos os que competem nos jogos, diga comigo, se submetem a um treinamento. O que está escrito ali? Você tem se submetido a um treinamento rigoroso na fé? Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Diga comigo, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, outra tradução, meu servo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à servidão. Eu não sou servo dele, ele é meu servo. Eu não sou escravo dele, ele é meu escravo. Eu não faço o que ele manda, ele é que faz o que eu mando. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Se eu quero o prêmio, se eu quero a recompensa, eu vou ter que me submeter a um treinamento rigoroso. Está aí, ó. Não é essa coisa que muitas vezes é passado ou transmitido sem esforço, sem compromisso, Não, é um treinamento rigoroso. Você vê que um atleta,
Um atleta, quando ele está no propósito, ele tem objetivo, ele quer alcançar o prêmio, ele tem horas e horas de treinamento, ele intensifica, tem a concentração, tem o tempo de concentração, de intensificação, tem a dieta dele, a disciplina alimentar dele, tem as horas de sono, tem o jejum, tem tudo, toda a disciplina que envolve para que ele possa ser um vencedor nessa maratona, ou nesse jogo da vida, vamos colocar assim, para que seja um vencedor. Não adianta, se você não está disposto a esmurrar o seu corpo, a gente sempre fala sobre isso, né? Quem são os atletas de ponta? De vez em quando você vê umas reportagens aí, você escuta assim: não, fulano até começou bem, mas depois não treinava mais, só noite, balada, bebida, começou a encher a cara, aí sumiu. É assim ou não é? É ou não é? Pode prestar atenção, você vê um atleta de ponta, às vezes os caras começam até bem, né? Aí você começa assim, todo mundo sabe. E engraçado que isso, inclusive para o sucesso dele, as pessoas até sabem o que levou ao fracasso. E o nosso? Não sabemos não? A gente vira e diz assim: fulano, e começou bem, mas depois só farra, mulherada, noite, cachaça, desandou. Você vê que não virou mais nada, foi só caindo de produção. É assim ou não é? Mesma coisa, a gente também pode começar muito bem, começar e poderíamos ser de ponta sempre, e de repente começamos a relaxar, né? Não tem mais o tempo de concentração, tempo de oração, tempo de jejum, de disciplina, propósito, foco, tem um propósito, foco. Como é que eu vou alcançar o prêmio? Tem muita gente disposto, e eu preciso estar mais disposto do que aqueles que estão aí. Se eu tenho a intenção de alcançar o meu prêmio, eu tenho que estar disposto. Então, a vida do cristão não é essa bagunça que pregam por aí, não. A vida do cristão é uma vida disciplinada, é vida de atleta, tem disciplina para tudo, viu? Tem disciplina para tudo, tem uma vida comprometida, porque tem um objetivo na vida. E subjuga o seu corpo, não é escravo do seu corpo, não é servo do seu corpo, subjuga o seu corpo e o reduz à servidão. Não sou servo, escravo do meu corpo é meu servo. Eu não faço o que ele quer, ele vai fazer o que eu quero. Amém? Fique em pé, por favor. Pode passar, tio. Diga comigo: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, lê ali, por favor. A gente sabe, o Apocalipse reforça isso, que nos céus existem livros. O livro da vida, que é o livro dos salvos, e o livro que são registradas as nossas obras. Tudo que eu tenho feito diariamente é registrado. Todo mundo tem lá o seu livro, o seu prontuário, está lá. Nós precisamos estar atentos, porque se Deus consultar esses livros, o que será que vai estar lá? Porque lembrando que cada um de nós somos acompanhados por anjos. Inclusive, não só tem a função de nos guardar, mas a função de relatar, de prestar os nossos relatórios. É por isso que é um erro muito grande a gente pensar que tem coisas que passam que Deus não está vendo. Não, cada situação está sendo relatada,
cada atitude está sendo relatado. Se Deus puxar o meu livro, o livro que está registrado, todas as minhas obras, o que será que tem ali? E se fizer um balanço, se esse livro for meio livro caixa, entrada e saída, já pensou? Será que eu estou em crédito ou será que eu estou em débito? Será que o saldo está positivo ou o saldo está muito negativo? Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos estar atentos. Porque está aí. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. E nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Decidir o que vamos fazer. E como vamos fazer. E precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. E seguir os conselhos que a Bíblia nos ensina. Somente voltado aqui para os jovens, principalmente. E na sua maioria nós só temos pessoas jovens, independente da idade. Gasta a tua juventude no Senhor. Gasta a tua juventude no Senhor. E ainda que você tenha uma idade um pouco mais avançada, aproveite a oportunidade do novo nascimento, da nova vida, de nova criatura, do nascido de novo, e gaste o seu tempo, a sua juventude, seja a sua juventude ou a sua velhice, gaste na presença do Senhor. Gaste. E fica com a palavra, porque o mundo está perdido, ninguém sabe o que é melhor. Cada hora tentam descobrir alguma coisa melhor, e você vê que cada tempo está uma bagunça maior. As pessoas estão completamente perdidas. Elas já não sabem mais o que fazer, não sabem mais em que acreditar, vão buscando invenções e mais invenções, vão se mutilando, vão se destruindo, estão se devastando. Fica com a palavra. Aproveite esse final de ano para fazer uma introspecção profunda e falar: não, chega. Faz um balanço da tua vida. Quanta coisa que você esteve envolvido, quanta energia que você gastou com tantas coisas que não trouxe nada de bom para você, envolvido com tantas coisas que não acrescentou absolutamente nada. Uma série de coisas. O Senhor tem visto as suas boas obras, porém Ele tem visto a tolerância com coisas que ainda não pode ser tolerado, que não pode permanecer, coisas que têm que ser tiradas, não pode ser mais tolerada na sua vida, não pode mais ser tolerada no seu meio, aonde você está, não pode ser mais tolerada. E é importante porque nós estamos falando da bênção de Deus sobre a nossa vida. E quando nós falamos da bênção de Deus em nossas vidas, nós estamos falando de ser bem-sucedidos. Porque o que eu li de Josué 1, termina sempre os versículos assim: só então você será bem-sucedido e prosperará. Só então você será bem-sucedido. E lá embaixo, os seus caminhos prosperarão. Só então. Porque chega um momento que você vai fazendo tantos plantios bons, que acontece o que a Bíblia fala, né? A bênção do Senhor te alcançará. Não importa para onde você vá, a bênção do Senhor, ela te alcança, ela te acompanha, aonde quer que você vá. E essas são orientações para que as coisas funcionem. Não tem mar de rosas, não tem. Porém, nós temos direção, orientação, e o Espírito de Deus, a graça de Deus para fazer.
Não existe esse negócio assim, ó, eu não dou conta. Claro que dá, todo mundo dá, sozinho não, mas em Deus nós damos conta, porque nós temos a graça de Deus, é o favor de Deus, é o poder de Deus em nós para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer sozinhos. Então aquilo que nós achávamos que não conseguiríamos fazer, nós conseguimos, pela graça de Deus. Nós temos a graça, o poder de Deus sobre nós para fazer aquilo que sozinhos não conseguiríamos fazer. Então por isso não justifica. Inclusive Paulo, quando foi pedir a Deus que o libertasse de uma situação, ele disse: Paulo, a minha graça te basta, estou te dando graça para passar, e você vai passar e você vai vencer. A minha graça te basta. Há momentos que Deus nos dá o livramento, há momentos que Deus nos dá a graça para fazer, para passar, para suportar, para vencer. Amém? Mas tome uma decisão, aproveite agora e diz: eu quero ser uma outra pessoa, uma pessoa completamente diferente, não quero eu não vou entrar em 2018 como a mesma pessoa, não vou entrar com a mesma fé, com a mesma medida de fé, com a mesma comunhão, com as mesmas obras, não vou entrar. Sabe por que? Chega, eu quero recompensa, eu quero que as minhas obras permaneçam, o que eu tenho feito permaneça, e não seja simplesmente palha, feno, madeira, que a hora que chega o fogo, consome tudo, não resta nada, não sobra nada. Eu quero obra, porque quando passa pelo fogo, você vê, se as suas obras são de ouro, a hora que ela passa pelo fogo, mais nobre fica. Inclusive nós, como passamos pela luta, também está relacionado à fé, porque quando você passa pela luta, às vezes vem o fogo para provar qual é a sua fé, sumiu a fé. Quando vem o fogo para provar e a sua fé é ouro, melhor ainda, agora que eu cresço, agora que tem valor, agora que eu vou me tornar cada vez mais nobre. Por quê? Porque as obras são de ouro, mas quanto mais fogo, mais puro, quanto mais fogo, mais valor. Amém? E nós somos e seremos cada vez mais reflexo da nossa fé, dos nossos testes, dos nossos desafios. E mais, se na medida que você está, de luta que você está, de problemas que você está, de testes que você está, se você não suportar, como é que Deus pode te levar para um nível superior? Como Ele pode te levar para um nível superior? Porque se você não está suportando nessa medida, então se Ele te colocar no nível superior, Ele vai te matar. E existem coisas na vida que são naturais, né? Conforme as coisas aumentam na sua vida, também aumentam as responsabilidades, os desafios e assim por diante. Tudo aumenta. Então, primeira coisa, se hoje eu não tenho estrutura, se hoje eu me abato com qualquer coisa, se hoje eu já tenho vontade de parar, já vivo desanimado, se hoje a luta chega, ela me afasta de Deus e não me aproxima de Deus, mas como é que Deus pode fazer mais? Porque tudo é em Deus. Qualquer coisa eu desvio para a direita, eu desvio para a esquerda, eu tenho vontade de parar, eu desanimo. E quando fala desvio para a direita, para a esquerda, nós estamos envolvendo uma série de coisas aqui, né? Espero que você esteja entendendo. É ficar com a palavra, eliminar da sua vida, como eu disse ali, né? Eu tenho visto as boas obras, mas cuidado, não tolere o engano. Não tolere, você tem tolerado aí coisas, não tolere. É sim, sim, não, não, verdadeiro. É trabalhar, não vou viver uma farsa, eu vou viver uma realidade. Eu vou ter temor no meu coração. Temor não é medo, viu? Temor, ter medo de Deus, não é, a gente não faz as coisas por medo de Deus, por reverência a Deus, é diferente. Eu tenho reverência ao meu Senhor. Aliás, quando há um tempo atrás eu fiz um trabalho sobre o temor do Senhor, você descobre que o temor do Senhor, quando o temor do Senhor está em nós, você vê que talvez seja uma das palavras que mais bênção traz para a vida da pessoa.
Quando busca, faz uma pesquisa, vou mostrar para você, faz uma pesquisa e busca a palavra temor do Senhor. Faz essa pesquisa. Temor do Senhor, os versículos bíblicos. Você vai ver que o temor do Senhor traz vida, o temor do Senhor traz livramento, o temor do Senhor traz riqueza, o temor do Senhor traz prosperidade, o temor do Senhor traz vida longa, o temor do Senhor, e vai, é lindo de se ver. Aí você vira e fala assim, mas eu quero temer o Senhor, meu Deus, quanta coisa maravilhosa, do temor do Senhor, entendeu? O temor do Senhor livra de ciladas, o temor do Senhor livra de armadilhas, o temor do Senhor, porque quando você caminha em temor, reverência, Senhor, estou no temor do Senhor, eu faço o que o Senhor aprova, não quero fazer o que o Senhor reprova, quero fazer o que te agrada, meu Deus, eu não faço por medo, faço por temor, por fé, porque eu preciso do Senhor. Então você vai caminhando, eu tenho vontade de falar, mas não vou falar, eu tenho vontade de brigar, mas não vou brigar, eu tenho vontade, minha carne está gritando, mas minha carne não vai me vencer, eu reduzo a minha carne à servidão, amém?